Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça e paz do nosso Senhor estejam com a sua vida, te envolvendo e te guardando nesse dia. Bom, se você puder, abre a sua Bíblia comigo, vamos fazer juntos a leitura do texto que está lá em João 4, 46 a 54, que diz assim: Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: Jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Jesus disse: Volte, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar e eles responderam: Ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então, o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judéia. Bom, queridos, aqui nós vemos que Jesus tinha voltado para sua terra natal, o lugar onde a sua mãe morava, onde estavam os seus amigos de infância, seus vizinhos, que não viam Jesus bem como o santo Filho de Deus. A familiaridade que eles tinham com aquele moço de pouco mais de 30 anos acabou trazendo uma cegueira para os corações daqueles galileus. Mas um homem de Cafarnaum viaja em torno de 15 horas para encontrar com Jesus. Esse homem era um oficial do governo, um homem importante, com uma posição de destaque na sociedade. Mas, quando ele busca a Jesus, o filho de Maria e do seu pai, José, o carpinteiro, ele se encontra com Jesus como um pai desesperado. Seu filho, ele estava à beira da morte nesse momento, e de alguma maneira aquele oficial, aquele homem importante, aquele pai, sabia que Jesus ia poder fazer alguma coisa a respeito dessa crise toda. O que ele não imaginava é que o que Jesus estava prestes a fazer por ele ia muito além de apenas aquele grande milagre que ele esperava. O coração daquele homem estava prestes a ser transformado. A gente pode enxergar aqui a maneira como Jesus opera nesse coração, estágios da fé para uma obra de salvação. Esse homem busca um milagreiro no primeiro momento e acaba encontrando com o Filho de Deus. Na sua fé limitada, ele achava que Jesus estava limitado a um espaço físico, que fala: Jesus, vem comigo, por favor. Mas ele também imagina que Jesus estava limitado à morte. Então, se o filho dele morresse, não ia mais ter o que fazer. Venha comigo antes que o meu filho morra. É isso que ele fala para Jesus. Na cabeça daquele pai, enquanto o filho ainda estivesse vivo, haveria esperança. Mas quem poderia fazer alguma coisa se o filho dele morresse? O que Jesus faz por esse pai é dizer: volte, seu filho viverá. Simples, conciso. Assim como ele faz com as ondas do mar: acalmem-se. Assim como ele fez na criação do mundo: haja luz e houve luz. Naquele momento, Jesus revela que era muito mais que um milagreiro. A cura do filho daquele oficial é imediata. E tudo que aquele homem, aquele pai desesperado, precisou fazer foi obedecer a um comando de Jesus: volte. Sua obediência não rendeu apenas a cura do seu filho. A palavra do Senhor vai nos mostrar que o oficial e toda a sua casa acabaram crendo em Jesus. Uma só palavra.
toda uma casa foi transformada. Eu não sei qual que é o desespero do seu coração nesse dia, mas saiba que apenas é o Cristo que operou cura e salvação no meio dessa família pode operar as mesmas coisas maravilhosas no meio dos seus. Então, livre-se dessas sugestões bem intencionadas que muitas vezes a gente quer colocar diante de Deus. Às vezes a gente acha que sabe como é que Deus deveria agir. Senhor, haja do jeito A, haja do jeito B. Apenas ouça ao Senhor, obedeça ao Senhor e experimente o que o Senhor pode fazer para te livrar das crises. Ele faz muito mais e Ele nos liberta da morte e do pecado. E não somente a nós, mas aos nossos, todos aqueles que nos cercam. Por isso, vamos orar nessa manhã e vamos orar para que possamos estar sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à maneira como Ele quer falar conosco. E ao ouvirmos essa voz, por mais que seja de um jeito simples, por mais que seja de um jeito assim, completamente diferente do que a gente esperava, a gente tem a coragem de obedecê-lo. Fé no Senhor, uma fé amadurecida nesse Deus bondoso, para que nós possamos experimentar muito mais do que nós viemos buscar quando nos colocamos diante do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, fala conosco. Fala, papai. Fala, papai. E que nós possamos estar atentos à tua voz. O Senhor é tudo pra gente. Tudo mesmo, Senhor. Deus que criou todas as coisas, que nos criou, que nos amou. O Deus que planejou toda uma história, toda uma jornada para que nós fôssemos encontrados e pudéssemos partilhar da eternidade contigo, não está indiferente à nossa dor nesse momento, nessa hora. Por isso fala conosco. Aquilo que o Senhor disser, nós queremos obedecer. Por mais que seja diferente de tudo que a gente planejou, de tudo que a gente sugeriu para ti. Fala, Senhor, e que nós estejamos sensíveis para te ouvir e te obedecer. Assim, vamos poder experimentar coisas inimagináveis, porque o Senhor é assim, surpreendente. O Senhor é maravilhoso e todo-poderoso. Que nós possamos viver nesse dia, esse sobrenatural do Senhor, simplesmente por te ouvir e te obedecer. Seja exaltado, Pai, adorado. Nós amamos a Ti. Obrigada por tudo. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!